Bom, gente, bom dia para todos. Jesus nos abençoe, que possamos, mais uma vez, estabelecer aquela corrente do bem, em que os recursos do mundo espiritual possam nos alcançar a todos. Nós iniciamos a nossa manhã abraçando a todos os nossos companheiros internautas que acompanham esse estudo através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os amigos da FEAC que acompanham na transmissão através do nosso site, bem como a transmissão que é realizada pelo YouTube, através dos que possuem a conta no Google, que conseguem acessar o chat interativo, bem como os nossos amigos que acompanham através do chat do Facebook. Nós temos nesse momento a Cleusa, da cidade de Leiria, Portugal, nossa amiga, que, integrante dessa equipe, ela modera os chats, ela fica responsável por recolher as perguntas, as participações nos dois ambientes de interação, e ela encaminha estas participações para que a nossa companheira Denise, bom dia Denise, Denise fica responsável por repassar para nós as participações. Então nós agradecemos a audiência, porque o público que nos acompanha é o motivo principal do nosso trabalho no sentido da divulgação. Embora sabendo nós outros que os primeiros beneficiados com o trabalho e o compromisso maior nosso é com a nossa própria transformação. Então somos aqui apenas facilitadores desse trabalho bendito. Nós trabalhamos então com o estudo do Apocalipse, hoje o estudo de número 64, com o tema A Moral e a Evolução. Nós iniciamos na última semana o capítulo 3º do Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse foi escrito por João Evangelista, num processo mediúnico em que Jesus o utilizou para que ele pudesse se transformar nesse instrumento que ofereceu para toda a humanidade essa revelação, porque Apocalipse significa revelação, tirar o véu da letra, dentro de uma linha de profetismo, dentro de uma análise de toda a configuração cíclica da evolução, que nas Escrituras possuem o seu início a partir do primeiro versículo do livro Gênesis de Moisés. E disse Deus, haja luz. Então tem toda uma dinâmica cíclica de aprendizado, aonde nós podemos, auxiliados por Allan Kardec, entender que as revelações elas têm a sua característica de justiça e de amor. Justiça de Moisés até Jesus, de amor de Jesus para o grande futuro, né? O Apocalipse, portanto, é a síntese, é o mergulho consciente do ser no que remonta à sua trajetória como indivíduo, auxiliando-nos para entender a trajetória em nível coletivo, planetário, bem como também aquele mecanismo que envolve o conhecimento da nossa própria realidade como seres espirituais. Então nós vamos iniciar com a leitura do primeiro versículo do capítulo 3º. Eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos. Primeiro: E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras,
que tens nome de que vives. Nome do que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, vireis sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar por aqui na leitura, lembrando que esse capítulo ele vai até o versículo 22º. Aliás, é isso mesmo? 22, isso mesmo. Bom, interessante porque esse último versículo que nós lemos está dizendo assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos começar com esse gancho. Nós estamos na 5ª igreja, são 7 igrejas. São 7 igrejas. Lembrando que a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Éfeso representa, vamos dizer assim, o núcleo central, de onde parte, vamos dizer assim, a síntese da revelação, a síntese das notícias espirituais. A irrigar, a se irradiar, a envolver a todas as outras 6 igrejas. As outras 6 igrejas. Isso para nós é interessante refletirmos, porque, vamos dizer assim, vamos fazer uma alusão ao estabelecimento da doutrina espírita com Allan Kardec. Então, no livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre um núcleo central de espiritismo. Então, desse núcleo, parte as ideias principais para que elas irriguem, inspirem, orientem os demais núcleos. Vamos pensar, a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Então, foi ele o escolhido para promover, portanto, a codificação, a organização central. Foi necessário que um homem só fizesse, porque se fossem 2 ou 3, não atenderia aos planos do Senhor. A definir que ele foi escolhido, um anjo, com aquela missão, e uma missão que teria uma universalidade, um caráter globalizado. Isso é importante a gente pensar. Como, por exemplo, as Escrituras partiram de um anjo que foi escolhido, Moisés. Moisés foi aquele que ofereceu o Pentateuco, 5 livros. Toda a história, toda a doutrina judaica partiu de Moisés, certo? Jesus é o centro irradiador, o sol mantenedor de todas as revelações. Então, já que eu citei aqui Kardec, citei Moisés, por exemplo, como se fosse Moisés e Kardec, igrejas específicas. A igreja principal é o Cristo. Deu a ideia? Então, Éfeso tem esse papel. As outras igrejas, cada uma possui o seu papel que é derivado por essa igreja central. Certo? Então vamos trazer para nós agora. O Evangelho é o nosso referencial. Então nós temos no mundo vários departamentos, várias escolas, que são derivadas da proposta do Evangelho. Não, mas espera aí. Evangelho é religião. A minha escola é ciência.
a derivação da ciência, não é? Ela, bem aprofundada, ela vai levar o indivíduo para o núcleo central, que é o Evangelho, de onde parte todos os princípios da sabedoria humana e da sublimação humana. Então nós caminhamos para voltar para a base. A ideia ficou bem esclarecida? Então, nós começamos aqui do 6º versículo, porque ele está dizendo que quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito vamos dizer assim, o Espírito é o anjo, é a ferramenta, é o instrumento. A igreja somos nós, que recebemos do anjo, que foi o intermediário, a informação, o convite. Então nós temos que estar atento ao anjo. E para estar atento ao anjo, nós temos que nos colocar numa posição de humildade. Então esse estudo aqui, se ele não parte por uma expressão de humildade nossa, nós não damos nenhum passo adiante. Se entrarmos aqui com preconceitos, se entrarmos aqui cheio de não me toque, pessoalizando, eu tenho afinidade com fulano, não tenho com Beltrano, eu gosto da casa tal, mas não gosto da outra casa, já complicou. A gente já deixa de pegar a essência da proposta. O anjo da igreja que está em Sardo escreve. Lembram que nós trabalhamos a questão de Sardo como uma proposta que chegou para nós num contexto em que estamos sendo abalados na nossa estrutura para que a gente possa repensar os caminhos. Porque nós nos desconectamos de alguma sorte de Éfeso, que é a base. Lembra que a gente contou a história que aconteceu em Sardo? Da invasão de Ciro, da invasão 200 anos depois, outra invasão, e pouco antes da era do cristianismo, houve um abalo, um terremoto na cidade. E esse terremoto fez com que Tibério César, o imperador romano, entrasse em cena para ajudar aquela cidade que tinha sido praticamente destruída. Então Roma ajudou a soerguer. Mas nós conversamos aqui. Então houveram dois acontecimentos humanos, a invasão de Ciro, a invasão, como que chamava o Antíoco, e depois um abalo de fora, natural. Abalo humano e abalo natural. A definir que a dor é para a vida, o que o buril é para o mármore sem forma. Muitas vezes nós somos convidados a repensar a nossa estrutura por acontecimentos de fora, para que nós possamos voltar os nossos olhos para os horizontes que realmente nos libertam. Falei mais ou menos o que a gente falou semana passada, não foi? Agora nós vamos entrar propriamente na interpretação. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: e isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu vou fazer um resumo aqui do que nós vamos trabalhar aqui hoje. E ao anjo. Então, o anjo vai dar uma ideia de o anjo interno. Nós vamos falar um pouquinho de Adão, não é? Nós vamos falar como o anjo como portador de uma mensagem. A nossa relação com as faixas superiores já gravitando em torno de um piso acima. Da igreja que está em Sardo, nós já começamos a abordar aqui. E vamos trabalhar essa questão dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então vamos começar com o anjo. Fala para nós, Júlio. O anjo, primeiramente nós vamos entender que o anjo, esse anjo ele é interno. Esse anjo é desenvolvido internamente. Então, o Carlos Alberto citou Moisés, citou Jesus, citou Kardec. Espíritos que já se tornaram anjos na sua evolução espiritual e que estão nos auxiliando, potencializando a nossa capacidade angelical.
E presentemente, nos nossos trabalhos aqui na Terra, nós estamos buscando desenvolver a nossa razão, dando humanidade, princípios humanos à nossa razão, a caminho da angelitude. Então nós temos, na trajetória evolutiva, podemos definir como Paulo, que nos fala do primeiro e do segundo Adão. O primeiro Adão como sendo aquele trabalho ao longo da evolução biológica, que nós podemos, didaticamente, talvez, possamos definir como sendo o progresso intelectual, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 780, que o progresso intelectual desenvolve-se primeiro, e o progresso moral desenvolve-se depois, tendo como base, tendo como piso de trabalho o progresso intelectual, porque a inteligência discernida, esclarecida, que vai aceitar ou não o componente moral. Daí o Beto ter se referido à questão da humildade. A humildade, se o intelecto não se abrir à humildade, o aspecto moral não se desenvolve. E Emmanuel define a humildade como sendo o atributo de Deus no reino do eu. Atributo de Deus no reino do eu, segundo o Emmanuel, no pensamento de vida. E esse primeiro Adão, que foi nós desenvolvemos nos trabalhos da evolução, desenvolvendo a razão, desenvolvendo a inteligência, para que quando o segundo Adão, que vem do alto, que é o aspecto moral, possa ser identificado pelo intelecto, pela nossa inteligência, que se abre pela humildade. Guarda, Carlos Alberto. Porque esse que vem de cima, o Moisés, ele veio de cima. Jesus veio de mais acima ainda. Ele traz informações, traz revelações, traz verdades que são desconhecidas, que nós não conhecemos na intimidade. Nós conhecemos a nossa trajetória evolutiva, conhecemos os instintos, os desejos, as paixões, conhecemos bem, conhecemos os resultados, nós conhecemos o componente de prazer, de alegria que elas nos trazem, as paixões. Os valores morais, como Jesus, por exemplo, nos apresenta, os resultados ainda são desconhecidos para nós. Então aí entra a dificuldade, né, Carlos Alberto? Isso. Então esse anjo tem que estar, o anjo interno da igreja, a igreja somos nós. Vós sois o tabernáculo do Deus vivo. Igreja somos nós, basicamente. Assim como a morada, a casa mental, a morada do Espírito é o coração. Coração, de onde tudo parte, de onde tudo se exterioriza. Então, a igreja como exterior, ela é o somatório dos componentes que a frequentam. E os componentes que a frequentam são resultado, individualmente, do que vigora no plano do coração. Em termos práticos, a gente tem que trazer o Apocalipse para o dia a dia. Vamos dar um outro exemplo aqui. A família é um templo. Cada um de nós é um membro dessa família. Cada membro dessa família vai produzir de acordo com as suas obras. Como assim produzir segundo as suas obras? Eu tenho uma obra já consolidada que é a minha realidade, que foi construída ao longo de um tempo, certo? Seja desta vida, seja de outras vidas. Então, quando a gente sai daqui, a gente volta para casa, nós vamos agir. E nós vamos agir, portanto, de acordo com a minha concepção de vida. Como será o templo? A reunião, a conjugação dos esforços de cada membro. Esse templo pode estar produzindo bem, esse templo pode estar produzindo com algumas dificuldades. Ou esse templo pode estar enfermo. Não pode? Então,
Agora, esse templo, se eu for analisar a história dele, ele teve momentos de enfermidade, momentos de alegria, momentos de euforia, momentos de profunda angústia. São ciclos. São ciclos. Então, existem os ciclos da produção espiritual do indivíduo e da família e da coletividade. Então, nós vamos pegar uma nação. Nós tivemos aqui no Brasil um momento de muita produção. Hoje, 2017, o Brasil está passando por um processo de rever os seus conceitos. Então é um momento que fala assim, não, o país está em crise. Tá, tudo bem, está em crise, mas qual que é o ponto de vista da crise? Se a gente for avaliar a crise sob um ponto de vista espiritual, na realidade está havendo aqui um processo de vamos dizer assim, de muitas dificuldades, que essas dificuldades convidam cada cidadão brasileiro, portanto a nação inteira, a rever os seus conceitos do que é cidadania, do que é democracia, do que é poder, qual que é o papel do poder público, qual é a nossa responsabilidade perante a política. O brasileiro está sendo convidado a refletir que quem conduz o país de verdade é o povo. Olha que interessante o advento da internet. Agora nós temos a internet, nós temos o poder da informação. Ok. Agora então nós vamos entender que nós temos uma responsabilidade seríssima quanto ao nosso futuro. Porque se hoje a gente está pagando um preço alto, é porque esse preço é pago pela infantilidade, pela imaturidade em lidar na escolha, por exemplo, dos representantes. Entendeu? Então tudo que está acontecendo na realidade é o momento em que o poder público, o judiciário, o poder executivo e etc., está tomando as suas medidas, né? Sejam punitivas, ou sejam reeducativas, sejam de esclarecimento. Esse é o papel deles. Nós estamos passando pelas dificuldades, que é o resultado de tudo isso. Mas qual que é o foco nosso? É ficar na televisão com um chicote, fazendo o papel da justiça? Eu falei aqui antes, lembra, Gerson? Eu comentei aqui antes. Se o nosso papel foi esse, nós estamos invertendo o processo. Porque isso não é papel nosso mais. Que resolvam o que tiverem que resolver. O nosso problema é daqui para frente. Aí eu tiro os olhos da carnificina, da guilhotina, não é? De todo o processo que envolve justiça e que muitas vezes vai estabelecer injustiça ou violências, enfim. Isso não é competência nossa. A nossa competência é olhar para o que nós vamos construir para o nosso futuro. Então, a igreja, no seu sentido espiritual, tem esse papel. O tabernáculo, a intimidade, a estrutura mental nossa. Se eu tenho que pensar no futuro, à luz da doutrina espírita e do evangelho, a minha produção tem que ser com Jesus. Diferente disso, eu não estarei pensando no futuro, eu estarei lidando com o passado. Ele falou do primeiro anjo, ele falou do representante dos céus. É importante a gente entender que nós estamos tentando eleger um representante do céu, o anjo, é Jesus. Eu vou eleger ele, mas ao mesmo tempo ele vai ter um contraponto. Eu quero Jesus para me seguir, mas ao mesmo tempo existe um outro anjo aqui dentro. Então o que o Júlio falou é muito importante a gente até tentar esclarecer mais mesmo. Então Jesus é o futuro da humanidade. Jesus representa todas as aquisições que nós estamos procurando trazer do alto para a terra. Só que quando você faz assim, eu vou lá na prateleira de cima e vou pegar uma coisa boa e vou tentar pôr em prática, você vai ter que colocar essa mercadoria numa prateleira. E essa prateleira tem muitas mercadorias lá que foram colocadas ontem. Então, para você colocar a virtude da paciência aqui, você vai encontrar aqui nessa prateleira a ansiedade, por exemplo. Aí vai ficar a paciência e a ansiedade aqui, lado a lado.
Mas como é que vai ser isso? Aí você vai ter que organizar essa prateleira. A ansiedade, ela tem um tamanho de um elefante. A paciência tem o tamanhozinho de uma formiga. Como é que é a formiga e o elefante? Lembra da fábula? Né? Olha que interessante, a fábula. Então, é importante a gente entender que essa formiga ela precisa de crescer. Mas ela vai crescer junto com o elefante. Ficou claro isso aí, gente? Essa formiguinha é um anjo. O elefante é a realidade. Eu não posso olhar para o elefante como se ele fosse um demônio. Mas eu tenho que observar que esse elefante ele precisa de uma alimentação. Eu preciso de cuidar desse elefante. Agora, a alimentação é para que o elefante possa entender a importância da formiga. Então, você tem que trabalhar com os dois paralelamente. Qual que é o problema do religioso? O religioso quer resolver tudo ao mesmo tempo. Milhões de pessoas lá em Portugal, a 40 quilômetros de Lisboa, qual é a cidade que ele está lá? É Fátima? Fátima. Uma companheira me contou ontem que o avião estava chegando com o Papa e ela estava assim, ô Senhor, o Papa está vindo aí. Fazendo prece para o Papa dar um bom recado lá. Graças a Deus, ele é um homem de Deus, ele é um homem inspirado, ele é um anjo. Ele é um anjo. Agora vamos pensar, milhões de pessoas esperando o Papa. São religiosos. Estão errados? De forma alguma. Estão dentro dos princípios dele. Agora, atualmente, como nós estamos estudando o Apocalipse à luz da doutrina espírita, eu não posso mais ficar esperando o anjo do Papa vir aqui em Belo Horizonte. Ele já veio. Tem até a Praça do Papa. E quem veio aqui foi João Paulo II. Né? Quem sabe a gente fazer uma alusão, né? Ele veio aqui para socorrer a gente, porque a gente estava mais necessitado que o povo português que está recebendo o Francisco agora. Só que o Papa veio aqui em Belo Horizonte, foi na Praça do Papa. Até hoje a gente vai lá bater foto, porque é uma praça maravilhosa. Mas eu sou capaz de falar para vocês que a maioria das pessoas que vão lá nem se lembram do João Paulo II. Vão lá porque tem uma praça que é bonita, tem uma cruz lá, chegam lá, fazem até uma prece, mas não lembram do Papa. Quer dizer, o Papa foi um anjo, cumpriu a missão dele, como o Papa hoje está cumprindo a missão em Fátima. Mas ele é apenas um anjo, ele vai embora, porque o fulcro irradiador é Jesus, o fulcro irradiador é o Cristo. Porque até Jesus, nessa alusão aqui, ele é um anjo superior. Mas Jesus também vai embora. O que que fica? O que que fica é o Cristo que está dentro de você. Pegaram aí a ideia? É a sua possibilidade, a sua capacidade de fazer luz. Deu aí? Agora, para concluir, eu não posso ficar aqui esperando o Papa Francisco vir em Belo Horizonte. Porque o Papa João Paulo II já esteve aqui. Eu estou fazendo uma alusão católica respeitosa. Entendam bem. Eu não posso parar minha evolução para esperar um anjo. Eu tenho que me candidatar à angelitude. Eu tenho que sair de dentro do meu templo para trabalhar com esse anjo. Com todos os anjos. Porque trabalhando com os anjos, eu vou sair daquela condição de espectador, daquele que precisa do anjo, e passarei, portanto, a trabalhar com o anjo. Então nós estamos aqui no Apocalipse, nós estamos esperando, em tese, nós não estamos esperando anjo que vai vir aqui dizer, você tem que pagar a conta, você tem que cuidar da família, você tem que fazer isso, você tem que cuidar da mediunidade, viu, médium? Você tem que... Nós não estamos mais... Posso dizer isso? Vocês aceitam? Vocês topam? Vocês me respaldam a minha fala? Nós não viemos aqui para pedir anjo para curar a dor de cabeça da gente. O casamento, mas minha. Tá bom, ele cuida. Nós viemos aqui porque nós precisamos de aprender como é que se faz. Que escola é essa de anjo? Deu aí? Eu queria puxar, porque senão nós vamos... Só se complementar, você falou isso, só para você falar mais um pouquinho. E é necessário que ele cresça e eu diminua também, porque
O Batista representa o apogeu aí do Moisés, do Adão. Isso. O elefante tem que diminuir para a formiga crescer. É por aí. Essas coisas E não é à toa que o patrão dessa casa é o precursor. Allan Kardec, o papel dele é esse. É necessário que ele cresça. Allan Kardec é simbólico, tá, gente? São os anjos. Foi citado aqui Elias, foi citado João Batista. Agora nós estamos citando Kardec. A dizer o seguinte, todos eles estão dizendo assim, cala. Porque é o amor que tem que falar. Reduza a vaidade para que a caridade favoreça. Não adianta ficar gritando. Você não vai mudar o mundo. Vocês já viram? A gente faz aquelas relações com aqueles monges lá no Tibete, né? Aí pega o mestre e o discípulo e o mestre. Aí o discípulo chega assim, mestre. Aí está lá o mestre meditando. Aí o discípulo fala. Aí o mestre vira e fala assim, pois, eu estou lembrando aqui do gafanhoto. Lá no como é que chamava? Kwai Shan Ken. Aí ele chegava, aí o mestre, aí trazia aquele... Isso era extraordinário, eu gostava daquele filme, porque é a relação do discípulo com o mestre, né? A sabedoria. Olha, você está querendo usar força. Você está querendo usar a força do Espírito para ganhar o mundo. Gafanhoto. Nós somos gafanhoto, tá, gente? Aliás, João Batista se alimentava de gafanhoto. Como é que é o gafanhoto? Deixa eu te falar uma coisa. O negócio não é a força do Espírito. É o Espírito entender a força dele. É o Espírito das coisas. Se você sabe como que você desagrega, você faz uma desagregação molecular, né? Você vai ficar batendo marreta que pesa, que te cansa. Você vai gastar energia, sendo que você, pelo poder mental, a ideia é essa. Denise está querendo falar e a gente precisa de voltar aqui. Vamos para cá, porque senão... Tem uma pergunta de uma irmã, Maria Terezinha Henrique, de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Ela pergunta, ela teve dúvida acerca de uma afirmação que vocês fizeram sobre os 7 espíritos de Deus são anjos. Ela não compreendeu. Ok. Como é que é o nome dela? Maria Terezinha Henrique. Maria Terezinha Henrique, de Santa Catarina? Terra boa, Santa Catarina. Muitos amigos, muitos corações queridos lá naquela região. Ela faz uma pergunta extraordinária que inclusive foi o tema da nossa última semana e a gente pode ir para ele agora para a gente tentar caminhar para o próximo versículo. Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como aprendemos que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, esse anjo da igreja de Sardo participa desse grupo irradiando luz. No capítulo seguinte, 4 do Apocalipse, no versículo 5, está escrito assim, nós vamos entender essa questão dos 7 espíritos. O texto diz assim, e do trono, onde tem trono? Na igreja, não é? Olha para você ver que legal. Nós vamos falar da igreja lá de fora, mas nós temos que trazer para a igreja aqui de dentro. E do trono saíam relâmpagos. Olha para vocês verem que interessante. Qual que é a função do relâmpago? Uma nuance clareadora. Ele clareia rapidamente, num lampejo, ele clareia O que proporciona um relâmpago? Você que é um estudioso da meteorologia. Não sou estudioso de meteorologia, não. É o entrechoque das cargas magnéticas nas nuvens. Você já viu os espíritos comentando qual que é o efeito de um relâmpago no plano terreno aqui nós? Sim, ele purifica a psicosfera, até a atmosfera. Queima de energias deletérias. Então o trovão, ou melhor, o relâmpago, ele tem a função, que na realidade é uma descarga de energia, certo?
Mas no plano espiritual, essa descarga de energia proporciona uma queima da produção mental de baixo teor. Pensamentos negativos da humanidade, dos homens. Então, vocês já observaram? Isso não é para ser místico, não. Vocês já observaram que geralmente quarta-feira da Paixão sempre costuma dar uma chuvinha boa? Já viram relâmpago, trovão depois do carnaval? Vocês acham que apenas tem um fenômeno natural ali só para efeito de um anúncio de uma chuva, inclusive? É queima daqueles vibriões mentais produzidos pelas mentes em desalinhos. Então aqui está dizendo assim, do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Olha que interessante. Então, relâmpago, visual, energia, certo? Luz. Depois, trovão, o barulho, né? Então, a luz vai sensibilizar a visão, certo? O trovão, que não é acorde de cítara, de harpa, não. Aqui é trovão retumbante, para chamar a atenção do ouvido. Vocês se recordam de Jesus dizendo assim, bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir? A sequência aqui é absolutamente a mesma. E diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo. Então tem o trono, diante dele tinha 7 lâmpadas, né? Não é isso? Ardiam 7 lâmpadas. Então, aqui no trono, está partindo raios, trovões. Aqui na frente, na sequência, tem então lâmpadas que estão ardendo. Então eu posso subentender que elas estão ardendo porque elas estão sendo mantidas por esse relâmpago e por esse trovão. Então, que está unindo a imagem e o som, que estão fazendo luz nestas lâmpadas. Agora, olha o que Jesus está dizendo. E são lâmpadas de fogo. Vamos falar do fogo. Qual que é a função do fogo no Evangelho? Queimar. E no Evangelho é transformar. Então, João Batista propõe o batismo da água. Renovação. Reencarnação. Olha o planeta água. Olha o corpo água. Certo? Olha o líquido amniótico. Olha a bolsa. Nós estamos falando de mudanças no seu sentido natural. O sentido da mudança natural, o encaminhamento da vida. Nascer, morrer, tornar a nascer, eis a lei. Tanto que foi instituído até nas práticas religiosas o batismo mesmo, do mergulho. Era uma prática judaica. Então João Batista batizava os homens no Rio Jordão. E o Elias, hein? Elias batizava com fogo. Olha que interessante. Né? Mas vamos voltar. Porque no mergulho na água, na prática religiosa, era uma forma dos homens confessarem os seus erros, admitirem os seus erros. E admitidos os erros, vamos renovar. Então se mergulha na água depois que se admite o erro. O espírito, quando está no mundo espiritual, o processo é esse aí. Ele fala assim, ele toma consciência, e fala assim, aí vem as expressões da culpa, e naturalmente a culpa vai trazer a dor. Lembra da frase que eu li aqui anteriormente? Qual que é a função da dor? Eu não lembro. Tá. A dor purifica.
né? Então, a dor é um anjo que purifica. A dor vem nos proporcionar a evolução. Lembrei. Agora eu lembrei. A dor proporciona a evolução. A dor impulsiona o indivíduo. Agora, o indivíduo evoluindo, ele automaticamente se diminui o poder da dor. Ficou claro? Pegou, divino? A dor faz assim, você levanta com dor de cabeça, você, ai meu Deus, estou com dor de cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a sua inteligência, a sua memória entra em cena e você vai buscar lá uma medicação. Aí você toma a medicação para diminuir a dor, certo? Aí você começa assim, mas por que eu tive dor de cabeça? Ah, por causa disso. Então tá bom, então não mais. Significa que eu estou evoluindo e dizendo assim, ô dor, você já me ensinou. Pegaram lá? Então, quanto mais evoluído é o indivíduo, a dor vai deixar de existir? Não. Ela deixa de ser um mecanismo que vem de fora para dentro para constranger e passa a ser eleita, escolhida pelo anjo. Ele fala assim, eu preciso da dor. Eu preciso da crucificação. Então a dor passa a ser uma escolha dele. Passa a ser um direito dele. E não uma imposição que vem de fora. Ficou claro, gente? É muito simples. Embora difícil na hora que você está no meio da dor. É difícil. Porque ninguém vai falar assim, papai do céu, manda para mim aquela carga pesada. Manda mais. Já batei essa no peito, já saí jogando, já bati pro gol. Manda outra, cruza de novo. O centroavante lá na área pedindo pro lateral, cruza de novo. Não. Pegaram aí o raciocínio? Então, aí, vamos continuar aqui para fechar. Lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Olha que barato. Volta a sequência. Relâmpago, trovão, lâmpada que acendeu. Certo? E essas lâmpadas ardem. Fogo. Transformação. Agora o fogo aqui, eu falei do batismo da água, temos que falar do batismo do fogo. João Batista proporcionava o batismo da água. Jesus fala assim, o meu batismo é outro. É do fogo. É o fogo que purifica. Porque não basta reencarnar. Não basta falar assim, Senhor, eu aceito os meus erros, compreendo os meus erros, vou trabalhar para não errar mais. Não basta. Tem que passar pelo outro estágio. Na iniciação, falam que o fogo é a última etapa, né? É a chamada prova de fogo. Já ouviram esse termo por aí? Prova de fogo. Os faquires andando, pisando nas brasas, os iniciados lá do Oriente. Já viram essas sessões? Não é fácil não. Deita no prego, né? Trabalha a levitação para anular a gravitação. É óbvio que tudo isso tem explicações. Tá? Isso tudo tem explicação espiritualmente falando. Allan Kardec fala disso para nós no livro A Gênese. Mas o fogo tem essa representação. E aí, tudo isso representa o quê? 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus é a pergunta da nossa irmã, referente, portanto, a essa condição aqui, ó, do primeiro versículo. 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, os 7 Espíritos de Deus são aqueles que estão conectados com o relâmpago, com o trovão, que estão ardendo fogo pela caridade, pela prática, não é? E por isso são de Deus. São legítimos anjos, são legítimos representantes. E o texto vai falar que existe 7 estrelas. Nós falamos bastante das estrelas aqui anteriormente, não falamos? Só relembra rápido para a gente pular.
As estrelas do ponto de vista físico, elas são reatores termonucleares. Elas fazem a transmutação dos átomos ao longo dos bilhões de anos. Então, o processo da evolução realmente é um processo lento. A gente aprende no Livro dos Espíritos, na questão 365, que a evolução se dá em insensível marcha ascensional, porque essa transmutação dos elementos internos ela é demorada. E é muito interessante essa simbologia desse capítulo 4, porque esses 7 espíritos são decodificadores dessa luz que vem como um relâmpago. São lances fugazes. Então Jesus, por exemplo, passou como um meteoro, como um relâmpago pela humanidade. É rápido. 3 anos e meio apenas, em que a sua luz fulgurou. E se nós formos... toda a simbologia da Bíblia ela é extraordinária, é maravilhosa. Então nós vemos aí todo o processo de decodificação, de um processo de decodificação da luz, que se inicia a irradiação ou o anúncio, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. Haja luz, que é o lançamento da irradiação, como esse relâmpago. E Jesus vem apresentar-nos a luz. Depois, Beto, nós vamos encontrar Noé, depois que Noé passa pela toda a peripécia da vitória sobre o dilúvio, navegando sobre o mar das complicações humanas, surge no céu um arco-íris, que é a decodificação dessa luz em 7 nuances. Olha para você ver, sim, mas só para a gente ficar fiel aqui ao que você citou primeiro. Primeiro versículo, Moisés. Ficam com a imagem do relâmpago, por favor. Então, relâmpago cortando aqui nosso espaço. Mas por relâmpago cortar o espaço, primeiro está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque se não tiver céu, não tiver terra, não tem relâmpago. Então nós estamos falando aqui de tempo, nós estamos falando de espaço. Céu e terra. Terra e espaço. Céu, o tempo. Olha que interessante. O tempo para o espírito evoluir, o espaço para o espírito evoluir. Isso tudo vai definindo o quê? Uma conjugação de aprendizado. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Tinha a terra, mas ela estava sem forma. E era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante. Então tinha água, mas a terra era sem forma, e o Espírito movia. Quer dizer, nós podemos dizer aqui que... vamos falar... Porque posso falar de 2 maneiras. O pensamento de Deus se movia naquele espaço, que era sem forma. Aqui na terra, quando tudo começou, o Espírito de Deus que se moviam aqui eram os germens espirituais que um dia dariam vida aqui. O chamado protoplasma. O Emmanuel conta essa história no livro A Caminho da Luz. Maravilhoso. Allan Kardec, obviamente explicando Allan Kardec no livro Gênesis. Mas no meio dessa questão toda aí, imaginem um ambiente de treva. E o raio... Qual que é a função do raio também no ambiente de treva? Vocês já viram um raio descendo num ambiente que antecipa uma grande tempestade e você com uma visão ampla de um campo? Já viram isso? Tiveram a oportunidade? Certa feita eu estava num lugar montanhoso e com aquele vale imenso e vamos dizer aqui, aquela sequência de raios descendo. Extraordinário. Porque diante de tantas coisas, ele funciona como a abertura da visão. Você vê ao longe. Não é? Você está, por exemplo, num lugar... Vamos fazer de conta que agora vamos descer do alto e vamos para o vale. Você está lá no meio, sem referencial. De repente, o raio passa a ser o referencial para você descobrir o caminho que você tem que percorrer. Olha as imagens que estão sendo promovidas para nós nesse momento.
Então tudo isso vai caracterizando para pegar o que o Júlio falou, eu dei essa volta porque aonde que ele chegou é importante. Porém, o raio ele é rápido, ele é veloz. Ele é veloz. Ele não fica como se fosse a lâmpada que está ardendo. Não, ele vem como uma fagulha, né? Para promover uma fagulha para acender o fogo. Então, o mundo espiritual intercede na nossa vida, sim. De uma forma rápida, trazendo uma semente, depositando ela na terra, mas vai embora. Porque é necessário o tempo, o clima, as condições, para que nós compreendamos que semente que é essa. Então, vamos ser práticos. Lembra que pode ser que você está na doutrina espírita por conta de um acontecimento. Um acontecimento. Um acontecimento. Não pode? Foi o suficiente para te falar assim, opa, eu tenho que procurar isso aí. Eu tenho que procurar alguma coisa. Foi o raio. Agora, quantos raios caíram na nossa vida? Aí tem aquela popular, né? Um raio não cai 2 vezes, né? 2, 3 vezes no mesmo lugar. Já escutou isso? Porque não vai cair no mesmo lugar mesmo, não. Porque você está movimentando no espaço, no tempo. Ô Gerson, só um minutinho. Você está se movimentando? Cadê o pincel, por favor? Você está se movimentando. Você está se movimentando. Então aqui nós temos um eixo. Não, vamos fazer o eixo aqui. Um eixo. Aqui é o tempo. Aqui é o espaço. Aqui é o espaço. Então o nosso psiquismo está trabalhando. Cada volta dessa, você se movimenta. Portanto, dentro da linha de espaço e da linha de tempo. Estão vendo aqui? Um movimento, ele abre para nós possibilidades. Evolução. Então a cruz, ela representa ali para nós, ela quando abre, você faz uma escolha. Na hora que você faz uma escolha, você detona um processo. Você vai iniciar um ciclo. Uma fala sua é um ciclo. Você deu uma ideia, é um ciclo que abriu. Aí esse ciclo, essa ideia, ela vai o quê? Ela vai tomando corpo. Ela vai tomando corpo. E ela vai ganhando, então, projeção. Então, tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Você lança uma ideia, ela vai trabalhar dentro de uma força centrípeta. Centrípeta, para fora, não é isso? Centrífuga, para fora. Ela foi, ela volta. Se ela foi centrífuga, ela volta centrípeda. Está complicando ou está dando para acompanhar? Você expande, você retrai. Quando você expande, você está lançando ondas. E quando essa onda volta, ela traz com ela tudo que ela encontrou no caminho. Então nós estamos aqui por um efeito de uma causa. A causa foi assim: começa o estudo do Apocalipse. Essa foi a causa. Aí depois vem o efeito, né? A causa foi estudo do Apocalipse. Aí vem o efeito. Aí esse efeito já nos colocou em 64 estudos, 64 oportunidades. Cada estudo que a gente faz é uma outra causa que traz efeitos. Hoje o estudo de número 64, a causa é o estudo 64. O tema para nós, a moral e a evolução. Quantos corações chegaram por esse efeito? Então nós estamos... Qual o tempo? O tempo é o tempo que nós necessitamos para estudar aqui. Qual que é o espaço? É a FEAC.
Mas tem gente que o tempo dele lá é um tempo que ele está utilizando lá na casa dele, e que ele usa o tempo para estar escutando o Apocalipse com o ouvido, escutando o trovão do Apocalipse. Mas ele está acendendo o fogo do fogão, porque ele tem que fazer o almoço. Então, ele está numa dinâmica de lançar e de recolher, lançar e recolher, lançar e recolher. Assim é o nosso psiquismo. O nosso espírito opera assim. Então, quando você opera com fé, a Denise foi escrever um versículo no quadro. Coitadinha da Denise. Ela escreveu o versículo ocupando 1/4 do quadro. Eu falei assim, Denise, o povo não vai ler. Aí ela falou assim, Casalberto, mas o versículo é grande. Eu falei assim, Denise, apaga e começa de novo. Vai com fé, porque o espaço que você tem para escrever o versículo é maior do que você está usando. Ela estava usando 1/4. O quadro, passa a cruz do quadro. Ela estava usando um espaço pequenininho. Eu falei assim, querida, aproveita o espaço, empreende mais energia, porque a providência divina está te dando uma concessão. Por que você não usa essa concessão? Por que você não aproveita o seu espaço? Por que você não abraça, não beija esse livro? Não, o livro está lá na prateleira. Pegaram? Por que você não aproveita a oportunidade da convivência que você tem com fulano, com Beltrano? Aproveita. Lança, porque você vai recolher. Lança o bem, e quanto mais o bem, porque aqui a luz aqui é o bem, tá, gente? Vamos dizer isso. É relâmpago que vem do alto, vem rápido, jogou a semente, aí nós temos que aguçar os sentidos, porque eu falei de visão e de audição, mas representam os sentidos mais substanciais, mais sutilizados, porque nós temos o sentido do olfato, do paladar e do tato. Aqui não está dizendo que o relâmpago veio, a Deus chama, e lá no como é que chama? Lá no... Fugiu a palavra. Está aqui, no versículo 5. O trono. Não está dizendo assim, que tinha um objeto no trono que alguém foi lá e pegou. Não. Porque tem que ser sutil. Se tivesse falando que tinha que pegar o microfone, que pegar a taça no trono, era uma coisa mais materializada. Então o que é espiritual não pode ser materializado. Os homens é que materializamos. Eu tenho que acender a vela. Eu tenho que ter imagem. Ou então eu tenho que ir lá pedir a bênção para o padre. Somos nós que materializamos essa capacidade, essa possibilidade nossa de interagir com o mundo superior pelas frentes superiores. Então as estrelas, os 7 espíritos, são os 7 espíritos de Deus, como foi dito. As estrelas são as obras. Foi isso que você quis dizer aquela hora? E aproveitando, evidentemente, sua oportuna participação aí com respeito ao espaço e ao tempo, ao mesmo tempo que esses 7 espíritos, que são as 7 estrelas, operam em nome desse relâmpago fugaz, decodificando, eles também lançam o ciclo de evolução, os períodos. Os períodos. Em que nós temos que trabalhar. E esses ciclos são matemáticos, esses ciclos são importantes. Não sei se vamos ter tempo hoje de começar a falar desses ciclos, mas esses ciclos são as ferramentas didáticas, materializadas, porque nós precisamos desse instrumental materializado, precisamos da Terra. Lá no início do Gênesis, o Beto se referiu aqui que a Terra era sem forma e vazia. O princípio inteligente ele é criado simples e ignorante. Sem forma e vazio. Então, é a terra para ser operada. E aí precisamos de instrumentos, precisamos do alimento palpável, do fruto, da decodificação, da informação. Então, essa simbologia, temos a simbologia do arco-íris, que é a decodificação. Os 7. Atendendo cada nuance
atende um determinado anseio, uma determinada necessidade. Por isso que são 7 igrejas, são 7 espíritos, são 7 estrelas, as 7 estrelas lançando no plano macrocósmico as nuances clareadoras. Os 7 espíritos que já assimilaram as nuances clareadoras, agora trazem para nós, nas 7 igrejas materializadas no plano físico. Nós aqui buscamos segundo o Espiritismo, outros buscam segundo o catolicismo. Sim. Aquele ali busca segundo o protestantismo. Mas a nuance clareadora, ela é a mesma. Só a compreensão, a decodificação que difere. E não quer dizer que o que se encontra buscando pelo Espiritismo está mais avançado do que o que se encontra buscando pelo protestantismo. Tem no livro Obreiros da Vida Eterna, se não me engano, que trata da desencarnação de 4 elementos. O elemento que conseguiu realizar a desencarnação sozinho, ele mesmo, foi uma irmã protestante. Havia 2 espíritas, mas quem conseguiu realizar a sua desencarnação? Bezerra chegou para operar a desencarnação da irmã, a irmã pediu para o Bezerra se ela mesma poderia realizar o desligamento. E era uma irmã protestante. Então, quer dizer, não é o fato de estarmos nesse ou naquele tempo que nós vamos estar mais ou menos avançados em relação aos outros. É o grau de aproveitamento daquela nuance clareadora. Aí a gente pode encaixar aqui dentro do ciclo que você trouxe para a gente objetivar. Vocês me desculpem, gente, mas tem hora que a gente tem que puxar o outro aqui, porque senão a gente é muito assunto, enfim, nós precisamos de caminhar. Então, o 7 aqui, dentro desse princípio ordenado que surgiu agora, dos ciclos, nós vamos só falar do 7, porque ele se desdobra ao infinito. Tem várias simbologias do 7. Mas para nós aqui é um ciclo semanal. Já é suficiente para a gente entender. Então, nós, quando reencarnamos, nós vamos enfrentar um novo ciclo de evolução, que ele vai estar simbolizado numa semana. Uma semana. Essa semana tem 7 dias, aonde o Senhor diz para nós, em nível de evolução, que nós temos que trabalhar para garantir o nosso sustento, não é assim? Nós temos que trabalhar 6 dias, mas um dia ele tem que ser reservado para o Senhor, não é isso? Por exemplo, nós convivemos com companheiros de algumas religiões que não trabalham no sábado. Profissionalmente, eles trabalham segunda a sexta e trabalham domingo, mas o sábado é o dia da prece, é o dia do recolhimento. É o símbolo. Então nós temos que trabalhar para garantir o nosso sustento. E você vai trabalhar com suor, lágrimas, investimento, fé e etc. Eu não contei o resto da história da Denise. Aí eu falei assim, Denise, põe o versículo com fé no quadro. Com fé, confia, tem esperança. E ela, olha você ver que letra linda. Ela conseguiu, ela teve fé, ela trabalhou para isso. Então agora ela está repousando no sábado. Agora, o repouso, vamos entender qual que é o símbolo dele. Na realidade, o repouso seria uma maneira em que seria um espaço de tempo e de espaço, ou melhor, seria uma abertura de tempo e espaço para que a gente busque, vamos dizer assim, uma alimentação espiritual para a gente trabalhar nos outros dias. É da lei. Você precisa do repouso. Mas você não pode, do repouso, baratear o repouso. Então, aquele momento que é o momento que você vai dar um break, você vai dar um stop, você vai parar com as suas atividades no plano da horizontal do mundo. Olha a cruz que eu pus no quadro. No plano da horizontal, você abre o braço. Mas você precisa fazer isso aqui, ó. Você tem que estabelecer uma conexão com o alto. Então aqui você verticaliza. Porque você não pode trabalhar só aqui.
Se você só se envolver na rotina do mundo, você perde a batalha. Porque você não vai ter alimentação suficiente para continuar. Aí o religioso fala, no sábado eu vou para o templo, eu vou jejuar, eu vou fazer prece. É o símbolo dele estar buscando essa conexão com o alto. Ficou claro, gente? Ficou claro? Ok. Só que Jesus complica muito a nossa evolução. Isso é para mim ir para a fogueira. Vai ter gente que fala, não, o Casalberto falou que Jesus é o problema. Não, eu só estou falando o seguinte, que quando Jesus diz assim, mas em verdade, é como se disse assim, puxa vida, até aqui você foi muito bem, mas o negócio tem uma amplitude outra. Jesus diz assim, que ele trabalha no sábado. Vocês lembram quando o fenômeno da multiplicação dos pães, né? Da proposição, da cura, aliás, foi da cura. Falando da cura do... Daqui a pouco os espíritos me ajudam. Que foi feita no sábado, que os fariseus... Opa, mas você não pode trabalhar. É no sábado. Ele disse assim, mas espera aí. O pastor... Não, agora eu não me recordo. O pastor... O texto está sendo construído aqui pelos espíritos na minha mente. Mas ele diz assim... O pastor, quando vê uma ovelha fugir no sábado, ele vai deixar a ovelha ir embora? Não, ele tem que sair para buscar a ovelha. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele é senhor do sábado também. A definir o seguinte, olha que extraordinário, que nós temos a dinâmica de trabalho das nossas obrigações, mas no momento em que, para alguns, há a necessidade do descanso, com o amor define para nós que o descanso é o trabalho, mas um trabalho diferenciado. Outro dia eu fiz isso, eu falei isso num seminário no sul do país. A moça é lá de Santa Catarina, mas não foi Santa Catarina não, foi no sul do país. Eu estava num seminário, eu estava falando sobre a qualidade do evangelho. Meu amigo, eu dei um exemplo que depois deu um pano para a manga danado. Porque eu falei o seguinte, que o Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, fala para nós sobre a necessidade de fazer bem. Fazer bem. Aí eu fui fazer um trocadilho e eu disse assim, olha gente, quando você for passar uma roupa, passe bem. Agora, quando o marido te falar para você passar, olha para você ver, falar que eu sou machista. Quando o marido pedir para a esposa para passar a camisa para ele, a esposa não vai falar para o marido para ele passar bem, né? Que ela não vai passar. Né? A esposa com o evangelho, que pode ser o contrário, tá gente? Pode ser o marido passando o vestido da moça, para não falar que eu sou machista. Mas se chegou para você, o marido pediu, e aquele dia é um dia dele sair com os amigos. E aí falou assim, bem, passa para mim. Se ela estiver sintonizada com Jesus, ela vai falar assim, bem, me dá a camisa, e ela vai passar bem, e vai entregar a camisa para o marido e falar assim, olha, passe bem, seja feliz com seus amigos, pode chegar a hora que você quiser. O negócio deu um pano para a manga, porque falaram que eu estava subvertendo a ordem. Eu sou um subversivo da ordem espiritual. São os fanáticos. Mas com o evangelho, a ideia é essa. Porque o indivíduo faz feliz. Ele faz feliz. Aconteceu um fenômeno comigo uns tempos atrás, numa casa espírita, que eu convidei um companheiro para fazer uma tarefa. Aí ele disse assim, eu vou, eu topo. Mas o que você vai me dar em troca? Eu falei assim, te dar em troca? Como assim? Não, porque eu até vou lá, mas lá as condições não são favoráveis para o trabalho. Eu só vou se melhorar as condições. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, é verdade. É verdade. Vamos fazer uma coisa? Eu vou repensar se a gente vai fazer essa tarefa. Mas eu te garanto uma coisa, eu vou. Eu vou repensar se nós vamos fazer a tarefa. Eu vou. Mas lá a situação não está muito favorável. Eu falei assim, mas Jesus está me chamando. E se ele está me chamando,
compete a mim ir. Eu não tenho que impor condições. Eu não tenho que ter garantido a minha segurança. Eu não tenho que ter conforto. Porque a partir do momento que eu começo a exigir, eu não estou numa sintonia para fazer o bem. E muito menos, porque eu não sei fazer bem. Ficou claro agora o que nós quisemos, a nossa ideia principal? A qualidade do trabalho está na nossa capacidade de investir e de se adequar à realidade, ao contexto que nos está sendo colocado em nossas mãos. Porque senão não vai ser Espírito de Deus e muito menos vai ser estrela. Aliás, nós até falamos isso naquele estudo, né, sobre as estrelas, que tem muito cristão que quer ser estrela. Quem quer ser estrela, estrela não será. Porque a condição de se transformar em estrela divina é exatamente o contrário, é você não querer sê-la. Como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Não é um exemplo? Todo mundo que fala do Chico, guardando algumas, que é natural, mas a maioria das pessoas que falam do Chico falam tocadas, emocionadas. Que homem bom! O Chico, para ir fazer o primeiro programa lá do Pinga Fogo, gente, como ele sofreu. Nós não temos noção. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eram próximas a ele na época. O Chico passou mal, suava frio. E ele fez o primeiro programa lá na Tupi. E na época, foi em 68? 71. Não, calma. 68 ou 69 ele fez o primeiro. O Chico na época estava praticamente careca. Praticamente careca. Olha, só que o programa foi gravado, não foi ao vivo. O programa saiu na televisão na época, na Rede Tupi, foi um boom de audiência. Fez tanto sucesso que aí eles chamaram o Chico um tempo depois para gravar o Pinga Fogo, que foi o primeiro programa ao vivo pela televisão brasileira que bateu o maior índice, a maior pontuação de toda a história da televisão brasileira. Foi o Pinga Fogo com o Chico Xavier. O que eu quero dizer? O primeiro programa que ele fez, que deu uma repercussão danada, vocês não têm noção tanto de crítica que o Chico recebeu dos espíritas. Porque o Chico estava aparecendo, que o Chico estava virando estrela, mas que o Chico, da próxima vez, pelo menos cuidasse da cara dele, porque ele estava muito feio, careca. Sabiam disso? Aí sabe o que aconteceu no próximo programa? O Chico, poxa, eu estou sendo uma agressão para os olhos dos homens, eu tenho que fazer uma caridade para eles. Aí o Chico arrumou um jeitinho lá de pôr uma peruca. Pôs uma peruca. Sabe o que falaram? Os espíritas falaram que o Chico tinha ficado vaidoso depois que pôs a peruca. Para vocês terem uma ideia. E o primeiro programa que foi gravado, ele tremia nas bases, porque ele se sentia com um peso, com uma responsabilidade enorme de falar do espiritismo na televisão. Agora vocês imaginem o que ele passou quando ele foi fazer o programa ao vivo, porque uma coisa é nós gravarmos num estúdio com edição, não tem ninguém assistindo, é só os técnicos. Agora nós não temos noção do que é um programa ao vivo para milhões de pessoas que estão assistindo estarem vibrando a favor ou contra o indivíduo. O peso, a carga é violenta. É violenta. E ele, com toda a dignidade, com muitos problemas íntimos, porque ele não se sentia em condições de fazê-lo, mas Emmanuel disse para ele e cumpriu. Você estará envolvido por um campo magnético protetor, sustentado pelas esferas superiores, para que você não receba tanto os dardos mentais, espirituais que virão na sua direção. Eu estarei com você e irei responder as perguntas. Então está lá o Chico falando, mas não era o Chico.
Quem estava respondendo as perguntas era um educador chamado Emmanuel. Só que não temos olhos de ver, não é o versículo 6º que eu li no início? Quem tem ouvidos ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Foi Emmanuel. Só que a gente vê o Chico. A gente não vê o Emmanuel. Só que aqueles que têm visão acurada não veem o Emmanuel. Veem quem Emmanuel representava. Quem tem uma visão mais acurada não vai ver quem o Emmanuel representava. Vai ver quem aquele estava representando. Até chegar no fulcro irradiador da verdade. Pegaram lá? Como que nós somos tolos? Como somos infantis? Como somos ingênuos no trato com a espiritualidade? Denise está querendo falar e nós não cumprimos nada que nós comprometemos. Vamos lá. Temos muitas perguntas aqui. Seleciona uma para nós que o tempo está caminhando. A nossa irmã Aparecida Verdejo, ela diz o seguinte: então posso entender que a morte no leito é a morte que purifica e a morte sem dor. Ela diz no sentido de pessoas que estão em coma. Ela gostaria de que detalhasse isso um pouco. Tá. Vamos responder como é que é o nome da companheira? Aparecida Verdejo. A nossa irmã Aparecida, a gente responde primeiro agradecendo a participação dela, por ela estar conosco, acreditando, apoiando o trabalho, enfim. Vamos pensar, vamos tentar elaborar de uma forma bem simples, embora o assunto seja complexo. Para nós espíritas não existe morte. Já começamos a desmistificar, né? A tirar o mito. Não tem morte. Morte para nós espíritas é a morte que temos encontrado no Evangelho. É a morte moral. É quando nós conspurcamos e quando nós descobrimos que nós adulteramos os princípios divinos que estão dentro da gente. Esta que é a morte. Porque não existe dor maior do que essa. Não existe dor pior do que dor moral. Já passaram isso? Já aconteceu isso com vocês? Meu Deus, por que eu fiz? E tem coisas que a gente fez que passaram e não foi possível reparar. Não tem? Essa é a pior dor. Porque a morte em si, a gente fica doente e depois a gente vai curar. É da lei. A doença pode nos levar à desencarnação, não pode? Muitas doenças levam. Mas nós vamos ser curados. Nós vamos nos curar. Então é um momento. Agora, o indivíduo que desencarna, como afirmava-se no interior de Minas, igual um passarinho. Eu queria morrer igual um passarinho. Aí foi no velório daquela que desencarnou igual um passarinho. Disse, olha lá como é que anjo, olha lá, que face tranquila. Gente, arria, viu? Cai. Então, defunto é defunto, ponto. Ô Casalberto, você está tratando com desrespeito. Não! O espírito nem está ali mais, você está olhando para o corpo dele, ele está em outro, e você está ali. Mas que anjo bom! Isso é sentimentalismo. Eu não estou descaracterizando, tirando a importância das despedidas, do respeito. Entendam bem o que eu estou falando. Então, a morte, na realidade, para nós espíritas, é uma transformação. Você sai de um departamento e vai para outro. Nós precisamos de começar a lidar com isso com tranquilidade, para que as coisas se tornem mais tranquilas, não é verdade? Porque o peso, ele é dado pela nossa ignorância, que favorece para que haja aquela carga de sentimento. Não é fácil a gente ver alguém partir, não é? Agora, vocês pensem bem,
quando a gente começa a ampliar essas noções de imortalidade, se a gente começa a observar que quem vai partir, toda partida, ela define que há um caminho e que há uma chegada, toda partida tem uma chegada. E essa chegada, ela é o resultado de um investimento, de uma caminhada. E que é muito mais importante a gente passar a pensar em como nós iremos chegar nesse mesmo local, entre aspas, ou como nós poderemos reencontrar com aqueles que partiram, do que ficar colocando um peso maior porque ele está partindo. Aí a gente valoriza muito o nosso lado, porque a gente quer reter, a gente quer as coisas do jeito que a gente entende ser o melhor. A gente quer as pessoas, a gente quer dominar pessoas, não é assim? A gente quer que as pessoas estejam sempre prontas para nos servir. Tem esse lado. Ah, fulano é muito legal, não posso ficar sem ela. Quantos que ficaram e quantos ficarão? Não é? E quantos que ficaram cresce? Até eu costumo brincar dizendo que geralmente a muleta é que quebra. o indivíduo fica assim. Até hoje ele está pedindo para a mamãe levar a chinela para ele lá no banheiro. Mãe, chinelo! Mãe, esqueci o sabonete, mãe! E lá vai a mamãe. Tô indo, meu filho. Ela está com 72. Não, jamais, né? 80. E ele está com 68. Até hoje a mamãe está levando o negócio. Ah, quem que tem que desencarnar? É lógico que é ela. E vai com Deus, vovó. Vai com Deus e deixa aqui que as coisas se resolvem. Agora, aí ela vai. E esse de 68, como mamãe faz falta. Porque a mamãe levava. Pegaram aí, gente. Eu estou brincando só para a gente quebrar, porque nós temos que fechar esse versículo com o texto: eu sei as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Vamos resumir para a gente fechar. Júlio, fala. É o conhecimento das obras, da qualidade das obras, tanto os espíritos que nos tutelam fazem a aferição do nosso trabalho, da nossa caminhada, do que estamos feito, quanto eu, o interior, também tem que identificar, nomear. Nós aqui citamos Adão. Adão foi chamado para identificar, nomear o plano da obra, os animais, que é nomear, identificar, catalogar essas características que o Carlos Alberto se referiu, como formiga, como elefante, de uma maneira simples, mas nós temos que identificar. No caso, o elefante, representativo das paixões, é o embrião do sentimento. É uma definição que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, é preciso que esses instintos se transformem em sentimento. As obras que têm nomes que vivem está morto. Então, nós recebemos uma titulação, um nome espírita. É um nome de que alguém que está vivo, segundo um preceito evangélico. Mas, se o espírita não está praticando, não está vivenciando, ele é morto. Ele está na horizontal. Na simbologia que o Carlos Alberto trouxe da cruz, eu digo que sou espírita, mas eu não vivencio o amor, a caridade, a bondade, eu estou morto para essa titulação. Então eu estou plenamente identificado com a horizontal. Eu sou espírita, mas eu estou postado perante a televisão chicoteando político A, B ou C, açoitando mentalmente, vergastando mentalmente. Ao invés de lançar uma nuance clareadora em direção do tubo de imagem, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é o compadecimento, eu estou vergastando
aqueles elementos com meus chicotes mentais. Estando eles na terra, eu não vou nominar, mas eu chamo atenção. Sim. Carinhosamente. Chama atenção não é chamar atenção moralistamente falando, pelo amor de Deus. Eu chamo atenção para reflexão. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar vergastando tanto os encarnados quanto os desencarnados. Os desencarnados não estão aqui para se defenderem. Então, cuidado. Porque se a gente vergasta eles, seremos constrangidos amanhã. Nada fica impune. Nada fica impune. Vocês desculpa, interrompi. Não, tranquilo. Vai. Mas, na realidade não é interrompi. Eu estou fazendo, colocando um ingrediente para a gente pensar. Porque, Júlio, você foi muito feliz aí de falar do espírita morto. Vocês sabem que na Terra, hoje se discute analfabetismo. A gente fala, o indivíduo é analfabeto. Porque ele não sabe ler, não sabe escrever. Esse conceito ampliou hoje. Então, por exemplo, existem os analfabetos funcionais. Eu li isso esses dias aí. Eu nem sabia desse detalhe. O analfabeto funcional é aquele que fala bem, que escreve bem, né? E que muitas vezes apresenta-se intelectualmente como um detentor de um conhecimento, mas que quando você começa a discutir um assunto, ele está completamente descontextualizado daquele assunto. Pegaram bem o que eu quis dizer? E até abrindo parênteses, os órgãos competentes estão alarmados com o índice de analfabetismo no Brasil. É gravíssimo. Pessoas que não sabem interpretar um textozinho que seja. E falam, fazem palestra, faz palestra, conversa, não sabem interpretar divino. O cara pode ser muito bom numa área e quer ser doutor de todas. Isso é um analfabetismo. Vamos trazer para o nosso contexto espírita. Quando fala em praticar espiritismo, nós precisamos de aprofundar isso, porque não basta você estar aqui na casa espírita fazendo tarefa. Ah, porque eu tenho que praticar o espiritismo lá na sociedade, eu tenho que ser caridoso. Aí o indivíduo comete um desvio e o outro fala lá, é fariseu. Como assim? Praticar a caridade é se esforçar, certo? E nós estamos falando de formiguinha, que é a virtude, e o elefante, que é o vício. Certo? Então nós temos que ter cuidado. Agora, existe um analfabetismo doutrinário que ele é muito básico. Por exemplo, é o que eu estou levantando aqui agora. Então, quando você se referir a um desencarnado, seja ele alguém conhecido, alguém próximo, ou alguém famoso ou desconhecido, lembre-se, você está mexendo com quem está do outro lado e que não pode se defender. E não tem coisa pior para um espírito estar do lado de lá se sentindo alvejado. Em reuniões de família, papai não prestava, são dardos. Fulano só aprontou. Nós vivemos de parâmetros, analisando comportamentos. Todas as vezes que nós lembrarmos dos desencarnados, enderece
uma oração. Se chegou um pensamento sobre um desvio do companheiro, se o Senhor da vida abençoe ele e me ajude para mim não cometer a mesma coisa. Agora, por que ele cometeu, não me compete avaliar. Então, que ele se sinta abraçado em paz. Que ele possa, nesse momento, estar descobrindo a importância do trovão, do relâmpago. Que ele possa acender a candeia dele, arder fogo, transformação, trabalho. Que ele se sinta em paz. Porque o preço, a resposta de quem faz e de quem recebe é paz. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Profeta Daniel, e aqui nós temos a equação do tempo, tempos, metade de um tempo. Qual que é o tempo? 360 graus. É a espiral. Qual que é a metade de 360? 180. Então, tempos. 2 vezes 360. 720, não é isso? Mais um tempo, metade de um tempo. Então, se você somar, vai dar 1260. 1260 é a semana do Senhor. Enquanto não se cumprir todo esse processo, enquanto tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. É a metade da semana. Então nós temos um momento, a metade da semana que você semeia, e a outra metade da semana que você recolhe. A metade de 7 é quanto? 3,5. Então você sobe, você desce. Você vai formando ângulos. Todo o processo profético está simbolizado na semana que Daniel falou lá no passado. E para nós concluirmos, vamos dizer que Daniel reencarnou muito tempo depois com o nome de João Evangelista. E é João Evangelista que escreveu o livro que nós estamos estudando, o Apocalipse. Que Jesus nos abençoe. Júlio, ficamos no primeiro versículo. Trato feito, anotado, registro em cartório. E hoje em dia está se registrando tudo em cartório. E é bom mesmo. Porque depois não fica o dito pelo não dito. Né? Tem que levar para o cartório. Até e-mail você leva para cartório, viu, gente? Então, que a nossa irmã Denise registre no cartório, que semana que vem nós vamos trabalhar o versículo 2º, tá? E teremos muitas surpresas. Agradeço a presença de todos. Agradeço os nossos amigos internautas. Esperamos que todos se sintam envolvidos, abençoados pelas vibrações que dimanam do alto. E nós gostaríamos, então, de pedir que a Denise faça a prece final por nós em agradecimento. Muito obrigado. Até a próxima semana. Nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos a espiritualidade que nos abraça, que nos acolhe. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, rogando a Deus que continue nos inspirando para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se equilibrem cada vez mais, a fim de que as nossas atitudes sejam atitudes mais corretas, mais amorosas, que possamos, Jesus, colocar em prática os teus ensinamentos, sair do campo do mental e passarmos para a ação.
a todos que estão aqui presentes, no campo físico, no campo espiritual. Nós também agradecemos. Que possamos sair daqui hoje melhor do que entramos. Que assim seja.